Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de alguns temas, principalmente sobre a morte do Papa Francisco, como isso tem reverberado na sociedade, o surgimento de algumas seitas depois da morte do Papa, também a comercialização da fé no Brasil e o surgimento de seitas no Brasil. Primeiramente, eu quero dizer que esse vídeo ele não tem como objetivo desrespeitar nenhuma religião. E eu gostaria também que vocês soubessem que a minha primeira formação foi em teologia, eu fui até o último ano de teologia, depois eu cursei psicanálise, e hoje a minha área de estudo e pesquisa é comportamento de culto e trauma religioso. Então são assuntos que estão dentro da minha familiaridade diária, são assuntos que eu estudo com profundidade e por isso eu me sinto um pouco capacitada para trazer esses assuntos aqui para vocês. Mesmo para quem não é católico, a morte do Papa significa uma nova era dentro da espiritualidade. É inegável a importância da Igreja Católica dentro da sociedade cristã e também dentro das questões espirituais, inclusive de outras religiões. Então, quando morre um Papa e inicia-se um conclave, inicia-se também um novo ciclo espiritual. Quanto a isso, não teria problema nenhum se não houvessem algumas pessoas mal intencionadas que têm como objetivo implantar ideias na mente de outras pessoas, aproveitando esse momento de fragilidade espiritual. E é por isso que hoje, depois da morte do Papa Francisco, nós começamos a ser bombardeados na internet com teorias da conspiração, teorias a respeito do fim do mundo e também o surgimento de novas seitas. É muito provável que você tenha visto na internet nos últimos dias a profecia de São Malaquias falando sobre o oitavo rei, falando sobre a morte do Papa e que depois da morte do Papa Francisco viria o anticristo. Porém, é necessário deixar claro que essa profecia ela tem muitas questões relacionadas a ela que dizem que ela era uma profecia falsa, ela não é reconhecida pela Igreja Católica, também não é reconhecida pelos protestantes, é uma profecia vaga, assim como muitas outras. Vale lembrar que em 2012, como o calendário maia também acabava em 2012, nós achamos que o mundo iria acabar. Aplica-se o mesmo princípio, só que dentro de uma fé cristã. E isso é interessante porque muitas pessoas começam a falar na internet de que a igreja pode estar encobrindo o fim do mundo. Mas vamos ser racionais nesse momento. Se você é protestante, você não vai acreditar nessa profecia, porque é uma profecia que veio da religião católica. Se você é católico, você não vai acreditar nessa profecia, porque se você é católico, presume-se que você acredita na Igreja Católica. E quando a Igreja Católica diz que algo não é válido, ele não é válido. Não faz sentido para um cristão acreditar em uma profecia que não está dentro nem da religião protestante e que não é acreditada pela Igreja Católica se você está dentro do catolicismo. Se você é de outra religião, não faz sentido também, porque na sua religião você não deve acreditar em profecias alheias de outras religiões. Dito isso, você consegue perceber que falar sobre essas profecias de forma não informativa ou forma de curiosidade, mas sim como uma forma de imposição de medo, tem como característica e como objetivo a manipulação de massa. E é isso que é o objetivo principal do meu vídeo. A gente tem que começar a pensar quem está lucrando com a sua fé. Além da profecia de São Malaquias, surge também um novo líder religioso e líder de seita, porque eu vou falar para vocês que existem todos os elementos de seita nos vídeos desse rapaz. Eu não vou me arriscar a colocar o nome aqui, mas eu vou deixar a foto e também o nome para vocês escrito aqui embaixo. E é interessante que vocês saibam que ele surgiu em 2015. Ele é filho de uma egípcia, que é um americano, e ele já começou desde 2015 a falar de suas ideias e formar a sua seita e também começar a angariar os seus fiéis. É importante dizer que ele começou a ficar famoso agora na internet porque ele diz ser a resposta para todas as religiões e ser um sucessor tanto da religião islâmica quanto de outras religiões, quanto do cristianismo, sendo assim um sucessor de Jesus Cristo. Com a imagem dele, começou a se levantar muitas hipóteses de que ele seria o anticristo e de que assim estaria iniciando o fim do mundo. Mas, novamente, vamos ser racionais. É uma pessoa que está na internet, que está começando a angariar fiéis desde 2015. É uma pessoa com a intenção de manipular pessoas. Quando a gente vê o vídeo dele, você percebe que ele se posiciona como líder, ele está ao centro, ele tem elementos de diferentes culturas e ele tem pessoas repetindo palavras para ele, características nítidas de uma seita. Nós temos que entender que a palavra anticristo tem um peso muito forte no imaginário popular, seja você cristão ou não. E quando é falado de anticristo ou da resposta para todas as nações, liga algo no seu cérebro que está relacionado sim a um arquétipo coletivo, que faz você ter medo, você começar a prestar atenção. Isso da mídia e isso faz com que a pessoa cresça. E crescendo, ela ganha dinheiro através do seu medo ou da sua fé.
E é importante você entender que líderes de seita agem exatamente assim. Eles se aproveitam de um momento histórico de fragilidade, como por exemplo a morte do Papa, para poder utilizar dessa fragilidade para manipular pessoas. Outra coisa interessante é que ele começou sua seita nos Estados Unidos. E agora nós sabemos que em 2025, após algumas ações do Trump, os Estados Unidos têm passado por uma instabilidade social, econômica, e eles têm medo. Existem vídeos na internet de que os estadunidenses estão indo no mercado comprando um monte de coisa porque eles não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Um líder religioso, um líder de uma seita que sabe se aproveitar desse momento histórico, tem uma capacidade enorme de angariar mais fiéis, de conseguir manipular mais pessoas e de talvez fazer um movimento de seita e social muito forte que pode sim ser um problema social. Dito isso, é importante que vocês entendam que existem elementos em diferentes seitas que vocês devem ser capazes de ver, de identificar, para que vocês não entrem em seitas assim, ou que vocês não entrem em conversas e grupos de internet que podem levar vocês posteriormente a entrar em uma seita. É importante dizer que quem entra numa seita não é uma pessoa burra, não é uma pessoa ignorante, e sim que as pessoas que são líderes de seita geralmente são carismáticos, inteligentes, são muito bons em oratórias, eles estudam, eles entendem de história e principalmente de manipulação em massa, hipnose e religião. Gostaria de falar para vocês, trazendo agora para o Brasil, quais são as características de algumas seitas que vocês podem identificar e que eu acabei lendo nos comentários e isso me assustou um pouco. E é impossível não falar do Daniel Mastral. Quando se trata do Daniel Mastral, eu sei que isso é um tema muito sensível, porque muitas pessoas acreditaram nele, muitas pessoas gostavam muito dele, porque como personagem, o Daniel era incrível, era um ex-satanista que virou cristão, que virou pastor e que falava de revelações sobre o fim dos tempos. É um ótimo personagem, mas nós temos que entender que o Daniel era um personagem. O nome verdadeiro dele era Marcelo Agostinho e a vida dele é marcada por tragédias, por manipulação e sim, e muitas vezes, por um delírio que ele passava também para a sua família. Eu não vou me adentrar muito aqui no caso do Daniel, porque ainda está sendo investigado pela polícia. Se os áudios se comprovarem verdadeiros que ele trocou com o Vic Vanilla, isso mostra que o Daniel, na verdade, ele estava criando uma seita que depois teria um potencial enorme para culminar em um suicídio coletivo, inclusive com o suicídio dele e das outras pessoas. Então, não era uma pessoa fazendo revelações, era uma pessoa com sérias questões mentais que estava manipulando o povo por dinheiro e porque ele tinha conhecimento, se tudo isso se provar verdade. Então, nós temos que entender isso. Pessoas com muita inteligência, com muito repertório e com boa oratória são capazes de manipular qualquer um, inclusive você. Trazendo um pouco mais para a realidade brasileira, eu sei que vocês podem ter visto na internet nos últimos dias o pastor Mirim, que acaba fazendo revelações, rasgando câncer, falando em línguas estranhas. E ali nós temos um exemplo claro de comercialização da fé, que também está sendo um problema atual, além das seitas. A comercialização da fé, ela é muito comum. Ela veio desde quando a igreja é igreja. Nós sabemos que a igreja católica vendia indulgências, vendiam pedaços do céu. Isso é uma questão histórica. Se você começa a estudar a história do catolicismo e o início do protestantismo, isso fica claro. Existe sempre a comercialização da fé, porque a espiritualidade, ela é intrínseca do ser humano, é algo importante para o ser humano. Então, tudo que é importante você consegue comercializar e as pessoas sabem disso. Esse pastor Mirim, ele é a representação do que tem se tornado o protestantismo no Brasil e é uma vergonha. Sinceramente, quando você vê uma pessoa pregando supostamente um evangelho, mas falando de revelações, falando daquela forma, falando línguas estranhas que não existem, que não condizem com as línguas estranhas da Bíblia, e se vocês quiserem eu trago um estudo mais aprofundado a respeito disso, e sinceramente é uma criança de 14 anos. Se ele está fazendo isso agora, quanta manipulação não teve atrás dele, supostamente? Mas é importante dizer que, se uma criança de 14 anos consegue manipular as pessoas com tanta facilidade, utilizando-se da fé, de algumas passagens bíblicas e também da emoção causada no culto, quem dirá uma pessoa com maior autoridade e maior repertório pode vir a manipular as pessoas. Então é importante que a gente comece a entender no pouco o que pode acontecer no muito. E esses pequenos pastores, esses pequenos pregadores, essas pequenas pessoas que vêm falar sobre revelação, sobre coisas que vão mudar a sua vida e vão trazer uma resposta rápida para você, são um perigo para a sua fé.
Se você tem fé, se você é cristão ou se você é de qualquer outra religião, mas você preza pela sua fé, tome cuidado com pessoas que te dão respostas fáceis. A fé não é fácil, a espiritualidade não é fácil, assim como a vida não é fácil. Tudo precisa de experiência, estudo e tudo passa por fases. Tudo que é muito rápido, muito fácil, muito simples, muito objetivo, muito só para você, muito individualista. Tome cuidado. Isso tem muitas características de manipulação. E você pode ter a parte da sua vida mais importante, que é a sua fé, sendo manipulada por uma pessoa sem caráter. Além disso, existem outras questões que aqui no Brasil são muito fortes que a gente precisa conversar, como foi, por exemplo, o caso de João de Deus. O Brasil, ele tem um sincretismo religioso. É inegável isso. A gente vai na igreja católica e vê elementos da igreja evangélica. Você vai em algumas igrejas evangélicas e vê elementos do candomblé. Você vai em alguns centros espíritas e vê elementos de outras religiões, porque o Brasil cresceu com um sincretismo religioso. A gente não pode negar isso. E o João de Deus se aproveitava disso em Abadiânia, colocava vários símbolos religiosos, trazia pessoas de muitas religiões, se colocava como alguém especial e falava que curava as pessoas. Tudo isso é semelhante com tudo isso que nós estamos vendo, tanto com o pregador que surgiu nos Estados Unidos, tanto com esse pregador mirim, tanto com outros pastores que comercializam a fé, outros padres que possam vir a comercializar a fé e outras religiões que também possam vir a comercializar a fé. O importante aqui é que vocês entendam que existem elementos em comum que vocês precisam identificar. Então, uma pessoa que se coloca como superior, como a resposta para tudo, como um enviado de Deus, quando ele começa a compilar elementos de religiões diferentes, fazer revelações, quando ele faz curas que não são as curas citadas no Evangelho, você tem que lembrar que Jesus falava, a sua fé te curou. Os pregadores falam, eu te curei. E essa é a grande diferença. Você precisa entender que esses elementos, quando vistos em um lugar, você tem que fugir desse lugar. O trauma religioso é muito sério. E quando você percebe que foi manipulado por tanto tempo em uma área tão sensível, isso pode começar a ferir outras áreas da sua vida e o dano é muito grande. Eu trabalho com isso, eu sei o que eu estou falando e não é isso que eu quero que aconteça com você. Então, se você começa a ver os elementos citados, comece a pensar um pouco mais sobre o lugar onde você está inserido. No Brasil, a gente tem muitos exemplos disso, mas se a gente vai também olhar um pouco mais a história, o próprio nazismo, apesar de ser um movimento social e político, também teve um cunho muito grande espiritual, porque o senhor Bigodes também falava sobre a sociedade do Vril, que se vocês quiserem eu trago um vídeo no canal, e também existiam ali elementos de espiritualidade que levaram algumas pessoas a acreditar nele, porque é fácil manipular uma pessoa quando se trata de família, dinheiro e fé. E quando nós falamos de família, dinheiro e fé, nós pensamos agora na nova religião evangélica do Brasil, nos novos pastores que vêm surgindo, que tem como pilares essas três coisas, família, religião e fé. E eles falam para você que assim você está defendendo a família tradicional brasileira, mas na verdade assim você está sendo manipulado por eles. E novamente, eu não estou dizendo aqui que você não deve ter fé. Eu acho sim que a fé é importante. Eu sei que existe um movimento crescente de ateísmo prático e eu entendo realmente essas pessoas, porque diante de tantas questões relacionadas à fé, talvez seja melhor ser ateu. Mas se você é uma pessoa que acredita em Deus, eu não estou dizendo para você abandonar a sua fé, apenas para que você coloque a sua fé no lugar certo. E o lugar certo não é em homens, não é em igreja, não é em pessoas que vão manipular você. É importante que você entenda que nós estamos passando por um período de instabilidade. O mundo é instável, sempre foi. Mas agora nós estamos vivendo esse período. Nós estamos vendo que tem a guerra contra a Rússia e a Ucrânia. A gente está vendo essa guerra fria, basicamente, entre Estados Unidos e China. Você percebe que existem questões de instabilidade política, social, e com a morte do Papa nós também temos uma instabilidade religiosa. Isso tudo gera medo, e é normal que você esteja com medo. Mas tome cuidado para que o seu medo não seja utilizado contra você e que você não seja manipulado por essas pessoas. Pegue os elementos citados nesse vídeo. Veja se a pessoa que você está seguindo não tem essas características e se tiver, deixe essa pessoa de lado. Busque uma alternativa diferente para a sua fé, algo que seja realmente real e não uma pessoa que manipula você porque ela quer o seu dinheiro, a sua atenção, os seus likes ou a sua devoção. A fé é muito importante para você ficar prostituindo ela na mão de pessoas que nem deveriam estar ali, nos púlpitos. E é isso a reflexão que eu queria trazer para vocês. A gente precisa pensar um pouco mais sobre quem a gente coloca em cima do altar.
independente de qual seja a religião. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários qual a opinião de vocês sobre o assunto de forma respeitosa. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Se você já passou por algum tipo de manipulação e trauma, pode colocar nos comentários se você se sentir confortável, que eu vou ter o maior prazer de conversar com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.